Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro, nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro O Coração da Bíblia. Senhor Jesus, nós estamos na quarta semana. Essa quarta semana nós estamos lendo parte do capítulo 5, Lavoura de Deus, Edifício de Deus, e todo o capítulo 6, a ressurreição. Ó Senhor Jesus, é importante a gente crer na questão da ressurreição, na questão de que Cristo quer trazer a sua realidade para nós, sua realidade de vida. Nós nascemos de novo, recebemos uma nova vida e uma vida celestial. Nós não nascemos novamente das coisas da terra para as coisas da terra. Mas assim como Cristo que ressuscitou e foi para uma vida celestial, nós também precisamos viver hoje essa realidade. Ó Senhor Jesus, é isso que Ele quer entregar para cada um de nós. E a gente vai viver essa realidade vivendo no Espírito, tocando na realidade de Deus que Ele dispensa para nós hoje como seu corpo. Ó Senhor Jesus. No dia de hoje nós vamos ler da página 98 o subtítulo A ressurreição nos introduziu na unidade do Deus triuno, até o final do subtítulo Os ressuscitados para o trono branco, na página 102. Ó Senhor Jesus. Ler com oração João capítulo 14, versículo 20. Ó Senhor Jesus. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o livro. Subtítulo. A ressurreição nos introduziu na unidade do Deus triuno. Ó Senhor Jesus. Quando andava com seus discípulos, o Senhor predisse sua morte e sua ressurreição 3 vezes, conforme registrado nos 3 primeiros evangelhos, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Ó Senhor Jesus. A predição da morte e ressurreição do Senhor no Evangelho de João foi um pouco diferente. No capítulo 14 lemos: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Depois de ouvir essas palavras, Tomé perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Se estivéssemos no lugar dele, provavelmente acrescentaríamos: que lugar é esse? Que caminho devemos tomar para chegar lá? Então o Senhor prosseguiu: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nessas palavras do Senhor, temos uma importante dica. O lugar é o Pai, e o caminho para alcançá-lo é o Filho. Ó Senhor Jesus. De acordo com esses versículos, o ir do Senhor diz respeito à sua morte, e o voltar à sua ressurreição como Espírito. Para melhor esclarecimento, prestemos atenção aos versículos 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Quando o Senhor falou essas palavras, o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Ele ainda vivia na terra. Era necessário Cristo ser crucificado, morrer, ressuscitar e ser glorificado, para que o Espírito viesse a nós. Hoje, porém, como Cristo já passou por tudo isso, podemos ler esse versículo da seguinte forma: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. O Espírito da verdade, ou da realidade, já está em nós que cremos. Por meio dele, podemos viver a realidade do reino dos céus. Ó Senhor Jesus. Outra importante questão é que, para se referir ao Pai, o Senhor usou a terceira pessoa do singular. Ele vos dará outro Consolador. Mas de repente, mudou para a primeira pessoa ao afirmar: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Desse modo, podemos entender que o Espírito da verdade não nos deixará órfãos. Isso prova que o Senhor rogou ao Pai para que enviasse outro Consolador, o qual é o Espírito da verdade, que é o próprio Cristo. Ó Senhor Jesus. Tomando como base a conclusão acima,
podemos entender melhor o versículo 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O Senhor está no Pai, o Pai está no Senhor, o Senhor está em nós, e nós estamos no Senhor. Em outras palavras, nós estamos no Pai e no Filho. Isso é maravilhoso, ó Senhor Jesus. A fim de que façamos parte do Deus triuno, o Senhor nos santifica. Leiamos: a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Segundo esse versículo, de um lado, os discípulos foram incluídos na oração do Senhor. De outro, nós também fomos incluídos em sua oração, conforme lemos: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Você e eu fomos incluídos na oração do Senhor porque viemos a crer nele por intermédio de sua palavra. Ó Senhor Jesus. Prosseguindo, no versículo 21 lemos: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não tínhamos nada a ver com o Pai. Agora o Pai é um com o Filho, e o Filho é um com o Pai, para que também sejamos um com o Pai e com o Filho. Ó Senhor Jesus. Para que essa unidade entre nós e o Deus triuno seja real, precisamos de aperfeiçoamento. Versículo 23 diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Estamos sendo aperfeiçoados nessa unidade. Ela não é exterior. Não se trata de um mero acordo de trégua. A unidade aqui é entre o Pai, o Filho e nós. Ó Senhor Jesus. Por saber de nossas limitações, o Senhor colocou-nos na vida da igreja para sermos aperfeiçoados. Imagine se o Senhor entregasse tudo para nós, todas as suas riquezas de uma única vez. Não iríamos aguentar, iríamos explodir. Por isso, o Senhor nos colocou na vida da igreja para sermos aperfeiçoados na unidade. Ó Senhor Jesus. Prestemos atenção ao final do versículo 23, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Esse versículo termina falando do amor. A base da vida da igreja é o amor. Não foi à toa que o apóstolo Paulo usou um capítulo inteiro de sua primeira carta aos Coríntios para falar sobre o amor. O amor é a essência dos dons. Tudo passará, menos o amor. Esse é o amor de Deus. Ó Senhor Jesus. Subtítulo: a ressurreição, o arrebatamento do Filho varão. Ó Senhor Jesus. Vamos meditar um pouco mais no versículo 23 de 1 Coríntios 15. Nessa porção, vemos que Cristo, as primícias, foi o primeiro a ressuscitar. Mas o versículo prossegue mostrando que os que são de Cristo também ressuscitarão. Vejamos esse assunto à luz da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Pelo fato de Cristo ter sido o primeiro a ressuscitar, temos a realidade da ressurreição em nós e devemos viver segundo essa realidade. Ademais, acende em nós a esperança de que um dia ressuscitaremos fisicamente. Ó Senhor Jesus. Geralmente, essas palavras da epístola aos Tessalonicenses são usadas em funerais, a fim de consolar as famílias e amigos da pessoa que faleceu. Contudo, nessa porção, ainda há algo mais que devemos considerar. Quando formos arrebatados entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, todos nós seremos julgados no tribunal de Cristo. Nessa ocasião, o Senhor determinará quem serão os vencedores. No entanto, se temos desfrutado da realidade do reino dos céus na vida da igreja, temos grande chance de fazer parte dos vencedores coletivos. Ó Senhor Jesus. Sobre os vencedores coletivos, convém compreendermos o que foi registrado em Apocalipse 12. Esse capítulo descreve uma mulher que está sofrendo dores de parto, que representa a igreja num aspecto universal, compreendendo todos os filhos de Deus. Depois, vemos um grande dragão vermelho,
que representa Satanás, o diabo, a antiga serpente, e sua cauda arrasta a terça parte das estrelas, representando a terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus por influência de Lúcifer. E por fim, o filho varão, a quem esse dragão deseja devorar, que representa os vencedores. Ó Senhor Jesus! No versículo 5 de Apocalipse 12 lemos: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Note que o filho varão não foi arrebatado para os ares, mas diretamente para o trono de Deus. Ou seja, esses vencedores serão julgados enquanto vivem na terra e servem na casa de Deus. Quando chegar o grande dia, eles pegarão uma linha direta, um voo direto, sem escalas, até alcançar o terceiro céu, onde está o trono de Deus. Ó Senhor Jesus! Quando vejo esse cenário, fico entusiasmado, pois é muito possível que isso aconteça ainda nesta era, na nossa geração, que façamos parte desse vencedor coletivo, corporativo. Não nos preocupemos apenas com nós mesmos. Hoje, a chance de sermos arrebatados vivos com um grupo de irmãos é muito maior do que no tempo do apóstolo Paulo. Busquemos esse caminho, assim como o Senhor. Não queremos que ninguém se perca. Se for preciso, carregaremos uns aos outros, para que todos façam parte desse filho varão. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Subtítulo: Os ressuscitados para o trono branco. Senhor Jesus! Além da ressurreição dos filhos de Deus, haverá a ressurreição dos incrédulos mortos, a fim de serem julgados. Leiamos: Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. De acordo com esses versículos, quem não participou da primeira ressurreição será ressuscitado para o juízo. Desse modo, o trono branco está relacionado com o julgamento dos mortos que não creram no Senhor. Estes não farão parte da primeira ressurreição. Ó Senhor Jesus! Querido leitor, tenho uma grande notícia para você, e muito positiva por sinal. Nós não faremos parte dessa ressurreição para o juízo. Ela é destinada às pessoas que não creram em Jesus ou não quiseram aceitar a pregação do Evangelho quando lhe foi dada a oportunidade. Você e eu participaremos da ressurreição para a recompensa. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Muitos cristãos, por ler essa questão aqui do trono branco, ainda entendem a questão da perda da salvação, porque vem escrito aqui o livro da vida. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Mas aqui é uma outra questão. A gente tem vários livros que tocam muito a respeito desse assunto, explicam todos os pormenores. Senhor Jesus! E eu já falei para os irmãos, se os irmãos quiserem que eu faça um tipo de vídeo só explicando isso aqui, Senhor Jesus, para mostrar ali ponto por ponto todos os versículos, eu posso fazer, mas aí tem que ser de acordo com o desejo dos irmãos. Ó Senhor Jesus! Mas aqui deixou para nós muito claro, a gente precisa perceber a questão do galardão. Senhor Jesus! Aqui há dois tribunais distintos. Um é para os que creem e outros para os que não creem. Senhor Jesus! Muitos irmãos acham que não, isso aqui é uma questão de ir para o lago de fogo, não é? Esse último, que é o trono branco, que é uma questão ali de ver quem realmente vai ali para a perdição eterna ou quem vai para outro lugar destinado por Deus. Ó Senhor, mas ali já é depois de tudo. Depois que passou já os 1000 anos, depois que o inimigo já foi lidado. Senhor Jesus, já o tribunal de Cristo não é para ver uma questão de salvação. O tribunal de Cristo é para ver uma questão de galardão, se você vai participar dos 1000 anos ou não. Aquilo não é uma questão de vida eterna. Ó Senhor Jesus, é uma questão de galardão do reino, de participar juntamente com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso ele veio mostrando para nós, dando toda uma base para mostrar para nós que a questão da ressurreição nos introduziu
no Deus triuno. Aqui fala Pai e Filho, mas como a gente já viu, tanto no momento diário anterior como no início do livro, né, Senhor Jesus. Não fala Pai e Filho, o Espírito está junto. Né? É só uma questão aqui de explicação para a gente entender que são da unidade, mas o Espírito está sempre junto, que é o Espírito que sempre nos transmite tudo isso. Ó Senhor Jesus, não existe o Pai é uma coisa, o Filho é outra coisa, o Espírito é outra coisa, não. São vários aspectos de uma mesma pessoa. Só que, como os irmãos estão explicando ultimamente, com três hipóstases, são três seres, três dispensações, três maneiras de lidar com o homem. Se Deus viesse com toda a sua plenitude e mostrasse logo para nós, a gente ia tomar um susto, a gente não ia suportar. Por isso que ali Moisés, quando fala, só para dar um exemplo, né, quando Moisés fala com o Senhor, né, Senhor, me mostra a tua glória, né, o Senhor fala com ele, eu vou te colocar na fenda, né, da penha, vou cobrir, né, a fenda com a mão. Aí quando eu passar, eu vou tirar a mão e você vai me ver de costas. Porque homem não vai ver a minha face e viverá. Senhor Jesus, não é simplesmente uma questão de Deus, é porque a glória de Deus é algo forte demais. Ó Senhor Jesus, realmente é uma luz, né, muito mais, como a gente pode dizer assim, muito mais brilhante, muito mais ofuscante, né, com muito mais atributos de Deus. Então a gente não pode olhar para Deus face a face, mas hoje nós vemos a Deus na face de Cristo. Cristo é aquele que nos mostra quem é Deus. Por isso que mostra que Deus tem um mistério. O mistério de Deus é Cristo. Mas Cristo também tem um mistério. O mistério de Cristo é a igreja. Ó Senhor, então, né, o Senhor vem, nos introduz na igreja. No viver da igreja a gente passa a conhecer mais de Cristo, ter mais intimidade com Ele. E Cristo vai nos apresentando na pessoa do Pai. Quem vê Cristo, vê o Pai. Porque Ele veio para cumprir totalmente a vontade de Deus. E Ele também vai nos fazendo viver como esses filhos, que também buscam cumprir sua vontade. Mas nem todo filho é igual. Tem alguns filhos que são rebeldes, tem uns filhos que não querem ouvir, tem uns filhos que, né, se acham, né, mais inteligentes, já conhecem o caminho, já sabem isso e aquilo, e não querem obedecer ao Pai. Ó Senhor Jesus, falta maturidade. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa realmente, né, ir diante do Senhor e perceber. Né? Por isso Ele vai mostrando para nós, né, que o Senhor mostrou a questão de ressurreição de maneira diferente. Né? Ali falou 3 vezes, né? Mostrou em Mateus, Marcos e Lucas, mas quando chega no Evangelho de João parece que não falou. Ó Senhor Jesus, mas como a gente já viu aqui, o Evangelho de João não é um evangelho infantil, é algo que a gente precisa de revelação, é algo que a gente precisa ir diante do Senhor para perceber. Conforme você vai lendo João com o foco correto, você vai vendo vários princípios nos 3 primeiros livros que são colocados em João, mas no sentido mais espiritual. Ó Senhor Jesus, por isso que Ele mostra para nós, né, de algo diferente. Ele, olha, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for eu teria dito, porque eu estou indo preparar lugar. Quando eu for e você preparar o lugar, voltarei e você receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, aqui ele não diz onde eu estarei, eu estou, onde que ele estava? Ele estava no Pai, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Né? Então, eu quero que você esteja onde eu estou. Eu estou indo para onde? Para junto do Pai. Ó Senhor, para ser glorificado. Ele falou que importava que ele morresse, padecesse muitas situações, morresse, fosse ressuscitado ao 3º dia e fosse elevado às alturas. Ó Senhor Jesus. E ele tinha essa preocupação, era isso que pesava sobre Jesus. Ele, como homem, não suportar as situações e falhar. Se ele falhasse, quem salvaria a humanidade? Quem cumpriria a vontade de Deus? Então ele, como homem, ele tinha essa grande preocupação. Então ele mostrou, olha, eu vou levar vocês para onde eu já estou. Ele já vivia no Espírito, já obedecia o Pai, já tinha a realidade do reino dos céus, Senhor Jesus, porque o Senhor já reinava sobre ele. Não ia onde queria, não falava o que queria, Senhor Jesus, não fazia o que queria. A gente vê vários e vários exemplos na Bíblia falando sobre isso. Ó Senhor Jesus. Só que muitos leem e entendem isso erroneamente, porque pegam o versículo isolado. Aqui não está falando que um dia Jesus vai voltar. Não, ele já foi, já voltou. Esse ir, ó Senhor Jesus, é respeito à sua morte. O voltar é com respeito à sua ressurreição. Os outros versículos que a gente leu aqui, que foi citado, já deixou muito claro para nós. Se o Senhor ainda vai voltar e nos preparar um lugar em Deus ainda, então eu não faço parte do corpo de Cristo. Porque se a Bíblia afirma que nós já habitamos com Cristo nos lugares celestiais em Deus,
se afirma que nós somos o corpo de Cristo, como que eu sou o corpo de Cristo se o Cristo não preparou o lugar ainda está lá preparando mansões celestiais e ainda vai voltar? Se ele ainda vai voltar, ele não voltou. Se ele não voltou, eu não estou no corpo de Cristo. E eu não estou assentado à direita de Deus, juntamente nos lugares celestiais com Cristo. Então é tudo uma questão da gente obter revelação. Por isso que aqui mostra para nós, ponto por ponto, aqui nos versículos, Senhor Jesus. Olha, eu quero que vocês percebam que aonde eu estou, ele não falou aonde eu estarei. Eu vou levar vocês lá. Não, ele está mostrando para nós, ó, eu estou abrindo para vocês um caminho para o reino dos céus. Como a gente já viu aqui a questão de Hebreus que mostra, né, que o Senhor já tinha rasgado o véu, né, de alto a baixo, já havia aberto o caminho para nós, para o verdadeiro Santo dos Santos, que é celestial. E hoje nós em Cristo, nós tocamos em Deus. Então, por nós estarmos em Cristo, Cristo está em nós e Ele também faz ligação conosco nas coisas celestiais. Então tem que perceber que esse voo e esse voltarei já aconteceu. Porque hoje nós já estamos ligados em Cristo. Nós já recebemos o Espírito. Senhor Jesus, não é um Espírito exterior, é um Espírito interior, que pode sim se manifestar exteriormente, desde que nós estejamos fazendo a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso que ele fala, depois também perguntou, Senhor, qual é o caminho? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém irá ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Ou seja, para ir até Deus, tem que ir até Jesus. Então ele mostrou, vocês já estão vindo até mim para receber o Pai. Ó Senhor Jesus, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E como o irmão botou aqui, né? Ele já está em nós. Estará porque, nesse sentido ficou estará porque o Senhor não tinha sido glorificado ainda. Mas quando Ele foi glorificado, o Senhor já mostrou, ó, e soprou sobre eles o Espírito Santo. É só ler o início de Atos, está ali direitinho. Ó Senhor Jesus, final de João também mostra, o Senhor veio, falou com eles. Ó Senhor Jesus, mostrou para Tomé aqui, Tomé, sou eu mesmo, né? Bota a mão aqui, né, na ferida, do lado. Ó Senhor Jesus. E então ele mostrou ali, já foi, né? Ele vos enviará outro Consolador, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então quem que já habitava com eles? O próprio Senhor. Então o próprio Senhor é o Espírito da verdade, é o Espírito da realidade. Ó Senhor Jesus, é o próprio Cristo. Por isso está mostrando para nós, por meio de Cristo, que a gente pode viver a realidade do reino dos céus. O Senhor está em nós. Mas Ele quer fazer o quê? Nos santificar, mudar o nosso viver. A gente viu aqui, né? A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Ó Senhor Jesus. Então, aí Ele rogou, Pai, né? Santifica-os na verdade. Então, a verdade é a palavra. Mas não é uma palavra recebida de qualquer maneira, mas uma palavra que realmente faz com que a gente pertença mais a Deus, que a gente receba os atributos de Deus. O que é ser santo? Não é ser sem pecado, ser todo certinho. Não, santidade é o elemento único de Deus. Só Deus é santo, não tem mais ninguém santo. Senhor Jesus. Então Ele quer nos santificar porque Ele quer nos separar para Ele. Isso mostrou para nós. É um processo que a gente está passando na vida da igreja de ser aperfeiçoado. Nós somos dele, nós somos um, porque nós somos o corpo de Cristo. Então quando Ele começou a falar, eu estou no Pai, vocês estão em mim, eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu estou em vocês, vocês estão em mim, então vocês estão no Pai. Parece algo complicado, mas não é. Existe uma unidade, porque Cristo está em Deus, mas nós somos o corpo de Cristo. Então se Cristo está em Deus, nós estamos em Deus, porque nós estamos no corpo. Ó Senhor Jesus, se eu estou no corpo, então Cristo já realizou, Ele já foi e já voltou. Ó Senhor Jesus, vocês estão conseguindo compreender. A gente precisa perceber, hoje nós temos uma unidade com Deus, Senhor Jesus, pela sua misericórdia, porque Ele está nos aperfeiçoando. Um dia nós vamos estar plenamente inseridos nele, mas hoje é através de Cristo. Quando tudo for completado, Cristo vai pegar todas as coisas e entregar para o Pai, né? A gente já viu a questão da glória, hoje de glória em glória, aos poucos a glória de Deus vai aumentando, como falou aqui, se Deus desse tudo para nós, a gente não ia aguentar, Senhor Jesus. Mas como hoje Deus vai nos aperfeiçoando pouco a pouco, a gente vai sendo aperfeiçoado, a gente vai sendo
se tornam parecido com o Senhor, como por espelho, né, de glória em glória. Ó Senhor Jesus, a gente vai recebendo pouco a pouco os atributos divinos, vamos sendo mais santos, Senhor Jesus, né? Não é simplesmente fazer algo exterior, mas é realmente nós temos uma realidade, uma vida com o Filho. É isso que ele precisa preparar. É por isso que vai haver o período do reino, porque no reino, Senhor Jesus, vão entrar aí aqueles que já estão prontos. Aqueles que não estão prontos não vão ser jogados fora. O Senhor não vai arrancar um pedaço da sua carne, de si mesmo, do seu corpo e jogar fora. Não, vão passar por um período e depois vão ser inseridos completamente em Deus. Né? Senhor Jesus. É um período de transformação. Então hoje nós estamos na vida da igreja para ser aperfeiçoados, para ser aqueles que vão diante do Senhor hoje. Vamos aproveitar cada oportunidade diante dele. Né? Senhor Jesus. É para isso que ele nos deu o Espírito, para nos colocar nele agora, hoje. Senhor Jesus. Mas como a gente tem visto, né, tudo depende da nossa disposição. Né? Como que eu tenho me disposto diante do Senhor? Se eu estou realmente querendo ser aperfeiçoado, querendo viver uma realidade interior. Ó Senhor, o Senhor nos deu amor, nos deu dons, como mostrou aqui a vida da igreja, né? A base da vida da igreja é o amor. O amor não é algo que Deus nos dá. O amor é o próprio Deus. Tem que crer na Escritura. Se a Escritura diz que Deus é amor, é porque é. Se diz que Deus é a luz, é porque é. Então quando eu sou iluminado pela palavra, quando eu toco no amor de Deus, Senhor Jesus, eu toco no próprio Deus. Então ele está mostrando para nós, eu preciso exercitar os dons, mas com uma base correta. O amor. Se eu exercito o dom, né, por mim mesmo, vou usar de maneira adequada, assim como os coríntios que foram repreendidos por Paulo, por usar os dons espirituais de maneira errada. Nós precisamos usar os dons para a igreja. Ó Senhor Jesus. Usar os dons para ganhar mais da realidade de Deus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então ele está mostrando para nós que tudo isso é uma questão de realidade. O Senhor nos fez um com Ele. Senhor Jesus. Porque Ele cumpriu todas as coisas. Se dependesse de mim e de você, a gente nunca ia chegar lá. Mas como Cristo realizou todas as coisas, nós entramos na igreja de maneira vitoriosa, como a gente já viu aqui no livro, né? Ó Senhor Jesus. A vida da igreja é algo vitorioso. O Senhor já preparou tudo. Ó Senhor Jesus. Ele nos deu a realidade da ressurreição. Como a gente leu aqui, né? Senhor Jesus. Hoje nós temos a realidade da ressurreição. Senhor Jesus. Não é simplesmente a ressurreição que vai acontecer um dia, né? A ressurreição física. Mas é hoje. Né? Pelo fato de Cristo ter sido o primeiro a ressuscitar, nós temos essa realidade em nós. E temos que viver segundo essa realidade. Senhor Jesus. E até mesmo de um dia poder tocar nessa vida de ressurreição, ter o corpo transformado de glória na vinda do Senhor. Como a gente viu nessa vinda está próxima, nós cremos nisso. Ó Senhor, mas como mostrou aqui, tem dois aspectos da ressurreição, né? Como eu falei no início, né? A gente deu aqui no finalzinho. Senhor, tem a ressurreição, que é o arrebatamento do filho varão, né? Que é ali, né, ser levado diante de Deus, e depois tem um trono branco, como eu falei no início, há uma diferença. Cristãos acham que aqui, muitos acham que aqui Deus está falando a mesma coisa. Então, por isso fica nesse negócio de perde salvação, não perde, perde, não perde. Ó Senhor Jesus, ficam ali incertos, mas a gente tem que perceber que isso realmente são dois assuntos diferentes. Ó Senhor Jesus. Né? Aqui, aí ele mostrou para nós, para a gente ficar claro, mostrou lá em Tessalonicenses. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão por primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, consoláveis, pois, uns aos outros com estas palavras. Então aqui ele está falando dos mortos em Cristo. Quando você vai ler lá a respeito do trono branco, ele fala os restantes dos mortos. Ó Senhor, aqui ele já não fala os restantes dos mortos em Cristo. Ele fala os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Senhor Jesus, esta é a primeira ressurreição. Né? Aqueles que ressuscitaram antes dos 1000 anos. Né? Os que estão aqui foram aqueles que não participaram da questão do reino. E como já falei, já repeti várias vezes, né? Senhor Jesus, todos os cristãos vão ser ressuscitados na vinda de Cristo. Os bons, os maus, os que cumpriram a vontade de Deus, os que não cumpriram. Porque todos vão participar do reino. Só que o reino tem duas seções. Existe
o reino milenar, uma esfera de luz, né? Ali as bodas do Cordeiro, e existe uma região fora dessa luz, por isso que a Bíblia chama de trevas exteriores. É fora dessa região de luz, ali onde vão estar em festa com o Senhor. Vão estar ali do lado de fora, enquanto para quem recebeu o galardão, quem obedeceu o Senhor, é 1000 anos de festa, para eles vai ser 1000 anos de aperfeiçoamento. Ó Senhor, e não vai ser fácil. Para quê? Porque eles foram ressuscitados todo no dia do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para determinar isso. Vai entrar no reino ou vai ficar de fora. Não é para ser lançado num lago de fogo. É para ficar dentro ou fora do reino. Na esfera de luz ou nas trevas exteriores, onde não haverá luz. Onde vai haver um outro aperfeiçoamento. Porque está diante de Deus. Depois que passou esse período, o restante dos mortos vai ressuscitado para o juízo. Aí esse juízo é daqueles que não creram. Aí cada um vai ser julgado segundo a sua obra. Ó Senhor Jesus. Aí ele fala aqui, né? Um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Há alguns interpretam que diante do trono que é o trono de Deus. Não, é o trono branco. Ele explicou muito bem aqui. Vi um grande trono branco. Ó Senhor Jesus. Então se abriram livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aqui não fala escrito no livro da vida. Fala que abriu justamente o livro da vida, para poder, né, o Senhor... A gente vê que o que é a pregação do Evangelho? A pregação do Evangelho é a gente dar a oportunidade das pessoas de crerem em Deus. Então, ele fala que será pregar esse Evangelho por todos os povos, todas as línguas, todas as nações, e então virá o fim. Então, tem que ser dada a oportunidade a todas as pessoas, para que ninguém vá diante de Deus e falar: Deus, o Senhor está me mandando aqui para a perdição eterna, mas eu não tive a oportunidade. Por isso que ele vai abrir o livro da vida. Olha aqui, ó, no dia tal, fulano de tal, foi lá na sua casa, deu a oportunidade, você falou para ele que não queria, que não era a hora. Ah, é verdade, aconteceu isso mesmo, deixa eu te lembrar aqui. Então vai mostrar, ó, por isso que o livro da vida está ali, né? Aí o Senhor vai retribuir cada um segundo as suas obras. O que vai acontecer aí é com Deus, né? E aí ele mostrou: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Aqui é o julgamento para o juízo. Só que o julgamento dos crentes já aconteceu. 1 Pedro mostra que o juízo começa pela casa de Deus. E Tessalonicenses mostra: os cristãos que dormiram vão ressuscitados primeiro, depois nós, os vivos, para o encontro com o Senhor nos ares. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor está deixando muito claro aqui que existem ordens diferentes, né? Existem coisas diferentes acontecendo aqui. Ó Senhor Jesus. E já falei e repito: se os irmãos quiserem, né, é só falar, bota aí nos comentários, né, entre em contato. Senhor Jesus, que aí te prepara um vídeo específico só para falar sobre isso. Nós temos muitos livros, graças ao Senhor, que tocam nesse assunto bem amplamente. Senhor Jesus, dá para a gente ter muita clareza, graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. E como mostrou, né, ali o trono branco já ficou claro. Agora o arrebatamento do filho varão, ele mostra para nós que é o arrebatamento do vencedor coletivo. Então ele mostra o quê? Aqueles que, como eu estou sempre compartilhado aqui, né? Hoje a nossa vida é uma vida de corpo, uma vida de nos importar uns com os outros, de amar, como mostrou aqui, né? O dom é para a igreja, o dom é o amor tem uma base, o amor é a expressão de Deus. Deus, ele é amor. Ó Senhor Jesus. E quando eu tenho amor, eu me importo com o outro. Então, ele está mostrando para nós que a vida da igreja, né, o reino dos céus, que é a realidade, né, a vida da igreja na sua realidade, né, quem está vivendo o reino dos céus, está vivendo encabeçado pelo Senhor, está vivendo direcionado, governado pelo Senhor. Senhor Jesus tem grande chance de fazer parte do vencedor coletivo. Aí ele mostra a visão de Apocalipse 12. Nós temos um livro recente também, né, que fala da nossa dupla missão em Apocalipse 12. Esclarece também, ponto por ponto. Os irmãos querendo também, é possível fazer um vídeo sobre isso. E ele mostra aqui que, né, tem a mulher sofrendo dores de parto, que representa a igreja como um todo, todos os filhos de Deus. Por isso que a gente separa essa questão de reino dos céus e reino de Deus. Todos os cristãos fazem parte do reino de Deus. São a mulher universal. Mas dentro dessa mulher ela está grávida. Tem o filho varão. Ó Senhor, o filho varão é uma porção menor da mulher. O bebezinho na barriga da mulher é bem menor do que a mulher inteira. Né? Mas
Ali ele é o filho varão, é o filho que vai ser arrebatado para Deus, são os vencedores. Então hoje todos nós estamos na mulher. Só que às vezes o que a gente não tem em realidade é, eu estou na mulher ou eu estou no filho varão? Eu estou cumprindo a vontade de Deus ou não? Eu estou vivendo a realidade ou a aparência? Na manifestação vai ficar claro. Mas a gente não tem uma surpresa naquele dia, ele nos encoraja. Vamos viver, vamos desfrutar a realidade do reino dos céus na vida da igreja hoje. Vivendo o viver coletivo, né? O viver de expressar o Senhor, de cumprir a vontade de Deus. Eu sozinho não cumpro a vontade de Deus. Eu não expresso Deus sozinho. A expressão do corpo, a expressão de Deus é pelo corpo. Por isso que cada irmão é importante. Ó Senhor Jesus. E ele mostrou que aí veio essa mulher, que é a igreja, né, na sua universalidade, representa todos os filhos de Deus. E ali tem o filho varão. E aí o grande dragão, né, vermelho, representa Satanás, né, o diabo, a antiga serpente, né, ele vem para devorar o filho varão. Mas aí vem, né, o Senhor e arrebata. Né, como mostrou aqui, não é nos ares já, né, já é diretamente para Deus. Ó Senhor Jesus. Diretamente ao trono de Deus. Né, então já mostra que hoje, né, o julgamento começa pela casa de Deus. Hoje, o que a gente faz, o que a gente vive, vale a pena. O Senhor está contando conosco. Ele está observando. Senhor Jesus, Ele quer realmente que a gente note, né, que hoje eu preciso viver a vida da igreja. Me preocupando com os irmãos, né, nos preocupando com o expressar de Deus, né, na vida de cada um. Ó Senhor Jesus, o Senhor, Ele está... A gente não vai ficar... se preocupar uns com os outros não é ficar cobrando, né, regrando os irmãos. Mas não, mas está sempre vivendo no Espírito. Não só para mim. Eu sempre falo isso para os irmãos. Eu não posso desfrutar o Senhor só para mim. Já desfrutei, já entendi, já está bom. Não, eu preciso dispensar a vida. Eu preciso ajudar os irmãos. Quando os irmãos, né, aparecem, mandam uma mensagem com uma queixa, uma situação, uma dúvida, né, eu não posso ficar calado. Eu tenho que ir lá e me apresentar, né, para ajudar os irmãos, para encorajar, para levar os irmãos a tocar na palavra, tocar na realidade de Deus. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor está contando com cada um de nós, né? Então o Senhor está nos chamando para fazer parte desse filho varão, para viver essa realidade hoje, né? Então a gente precisa ficar claro, olha, vai haver 2 tribunais. O trono branco, a gente não precisa se preocupar. Se você é cristão, você já creu no Senhor, você já é salvo, você não vai para o julgamento. Mas a gente precisa se preocupar em pregar o evangelho para as pessoas, para dar elas a oportunidade, né, de vir para o primeiro julgamento, de viver a vida da igreja. Mas hoje eu preciso realmente me preocupar, que hoje as situações estão acontecendo. Por isso que a gente está sempre falando que as tribulações são bênçãos disfarçadas. Se eu murmuro, se eu reclamo, se eu não ganho a realidade de Cristo hoje, não deixo Cristo me aperfeiçoar, Ele não vai me julgar hoje. Se Ele não me julgar hoje, eu vou ter que ir para o tribunal, sem hoje ir lá no tribunal, vou ficar naquela incerteza. Mas hoje Ele já mostrou para nós, hoje já tem essa possibilidade, né, de fazer um voo sem escalas. Ó Senhor Jesus, que cada um de nós seja encorajado, né, Senhor Jesus, a realmente ganhar essa visão, né, de que nós precisamos viver diante dEle. Ó Senhor Jesus, viver diante da sua vontade hoje. Né? Nós temos um rei, nós temos um cabeça, Ele quer nos encabeçar em todas as coisas. Vamos deixar Ele nos aperfeiçoar hoje e já ir julgando por meio das situações, né, para a gente ser provado e aprovado. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.